Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje iniciamos o livro de Esdras, capítulo 1. Pedimos que você compartilhe o vídeo e dá o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Bem, vamos começar essa carta pedindo a libertação das doenças, de todos os tipos de doenças. Doenças raras, doenças autoimunes, doenças conhecidas, doença desconhecida, e principalmente toda perturbação no sono, toda a raiz de insônia. Então, nós vamos começar hoje esta carta pedindo com muita autoridade que a carta nos dá para nos libertarmos. No primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a profecia posta pelo Senhor na boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual mandou fazer em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação. Assim fala Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu deu todos os reinos da terra, encarregou-me de construir-lhe um templo em Jerusalém, que fica na terra de Judá. Quem é dentre vós pertencente ao seu povo, que seu Deus o acompanhe, suba até Jerusalém, que fica na terra de Judá, e construa o templo do Senhor, Deus de Israel, o Deus que reside em Jerusalém. Que todos os sobreviventes de Judá, onde quer que resida, sejam providos pelos habitantes da localidade onde se encontrarem, de prata, ouro, cereais e gado, bem como de oferendas voluntárias para o templo do Deus que reside em Jerusalém. Então os chefes de família de Judá e de Benjamim, bem como todos os sacerdotes e os levitas, principalmente todos aqueles cujo espírito Deus havia tocado, prepararam-se para ir reedificar o templo do Senhor em Jerusalém. Todos os que habitavam pelas redondezas ajudaram-nos, dando-lhes prata, ouro, bens diversos, gado, cereais e coisas preciosas, além das outras ofertas voluntárias. O rei Ciro entregou também os utensílios que Nabucodonosor tinha trazido do templo do Senhor em Jerusalém e tinha colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, mandou-os entregar pelas mãos de Mitridates, o tesoureiro, o qual os entregou a Sabazar, príncipe de Judá, e eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata e mil outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata eram em número de 5.400. Tudo levou Sabazar quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O livro de Esdras tem início em 538 a.C., 48 anos depois de Nabucodonosor destruir Jerusalém, derrotar o reino de Judá e levar os judeus para a Babilônia como cativos, segundo Reis 25, segundo Crônicas 36. Nabucodonosor morreu em 562 a.C. e pelo fato de seus sucessores não terem sido fortes, a Babilônia foi conquistada pela Pérsia em 539 a.C., pouco antes dos eventos registrados neste livro. Tanto os babilônios quanto os pérsias tinham uma política amistosa em relação aos seus cativos, permitindo que estes possuíssem terras e casas e desempenhassem trabalhos comuns. Muitos judeus, como Daniel, Mardoqueu e Esther, foram elevados a posições destacadas na nação.
O rei de Ciro, da Pérsia, foi um passo além. Permitiu que muitos grupos de exilados, incluindo os judeus, retornassem às suas pátrias. Ao agir assim, esperava ganhar a lealdade deles e, deste modo, estabelecer zonas que servissem como barreiras em torno das fronteiras de seu império. Para os judeus, este foi o dia de esperança, um novo começo. Ciro, rei da Pérsia, já havia iniciado sua ascensão ao poder no Oriente Próximo, unificando os medos e os persas em um forte império. Enquanto conquistava as cidades, tratava os habitantes com bondade, embora não fosse um servo de Deus. Ciro foi usado pelo Altíssimo para fazer com que os judeus voltassem à sua pátria. Ciro pode ter tido conhecimento da profecia de Isaías 44, versículo 28, 45, versículo 6, escrita com mais de um século de antecedência, a qual predisse que o próprio Ciro ajudaria os judeus a retornarem a Jerusalém. Daniel, um destacado oficial do governo, Daniel 5:29, Daniel 6:28, poderia estar familiarizado com a profecia. O livro de Daniel tem mais a dizer sobre Ciro. Jeremias profetizou que os judeus permaneceriam no cativeiro por 70 anos. Jeremias 25, versículo 29, versículo 11. Jeremias 29, versículo 10. O período de 70 anos tem sido calculado de dois modos diferentes. Do primeiro cativeiro em 605 a.C., segundo Reis 24:1, até o altar ser reconstruído pelos exilados que retornaram em 537, Esdras 3, de 1 a 6, ou o capítulo 2, da destruição do templo em 586 até os exilados terminaram de reconstruí-lo em 515. Muitos estudiosos preferem a segunda abordagem porque o templo era o enfoque principal da nação e era considerado o bem mais importante que possuía. Sem o templo, os judeus não se considerariam estabelecidos como nação. Ciro não era judeu, mas Deus operou através dele para fazer com que os judeus exilados retornassem à sua terra natal. Ciro lhes deu permissão para retornar. Deu-lhes proteção, dinheiro e os utensílios do templo. Tomados por Nabucodonosor, quando você enfrentar situações difíceis e sentir-se cercados em menor número, subjugado ou vencido, lembre-se de que o poder de Deus não está limitado em seus recursos. Ele pode usar qualquer pessoa para executar os seus planos. Esta proclamação permitiu que os judeus trabalhassem juntos para realizar a grande tarefa de reconstruir o templo. Alguns trabalharam diretamente na construção, enquanto outros cuidavam das linhas de provisão. Empreendimentos significativos exigiam trabalhos de equipe, com algumas pessoas servindo na linha de frente e outros dando suporte. Cada função é vital para que as tarefas sejam realizadas. Quando você for solicitado a servir, faça-o tão fielmente quanto convém a um membro da equipe, a despeito de quem recebia o crédito. Ciro era rei sobre toda a região que uma vez havia sido a Assíria e a Babilônia. A Assíria havia deportado os israelitas do reino do norte, Israel, em 722 a.C. A Babilônia, a potência mundial que derrotou a Síria, havia levado cativos os judeus do reino do sul, Judá, em 586 a.C. Portanto, quando o Império Medo-Persa chegou ao poder, a proclamação da liberdade do rei Ciro foi dirigida a todas as 12 tribos originais.
mas apenas Judá e Benjamim responderam e retornaram para reconstruir o templo de Deus. As 10 tribos do reino do norte haviam sido tão divididas e dispersas pela Síria, e havia decorrido tanto tempo desde o seu cativeiro que muitos podem ter se sentido inseguros quanto à sua verdadeira herança. Deste modo, mostrava poucos dispostos a compartilhar a visão de reconstruir o templo. Deus moveu o coração dos líderes, chefes de família, sacerdotes e levitas, e deu-lhes um grande desejo de retornar a Jerusalém para reconstruir o templo. As maiores mudanças começam em nosso interior, à medida que Deus trabalha em nossas atitudes, convicções e desejos. Estas mudanças interiores levam a ações fiéis. Após 48 anos de cativeiro, a arrogante nação judaica havia sido humilhada. Quando as atitudes e os desejos do povo mudaram, Deus estabeleceu o final de sua punição e deu-lhes outra oportunidade de voltar para casa e tentar novamente. Paulo nos lembra que Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Fazer a vontade de Deus começa com os nossos desejos. Você está disposto a ser humilde e estar aberto às oportunidades oferecidas pelo Senhor e a se mover em sua direção? Peça que Deus lhe dê o desejo de segui-lo mais de perto. Muitos judeus escolheram ir a Jerusalém, porém muitos outros optaram permanecer na Babilônia, em vez de retornarem à sua pátria. A jornada de volta a Jerusalém foi difícil, perigosa e cara. Durante mais de 4 meses, as condições da viagem eram ruins. Jerusalém e a zona rural ao seu redor estavam em ruínas, e as pessoas que viviam nessa região eram hostis. Os registros persas indicam que muitos judeus no exílio acumularam grandes riquezas. Retornar a Jerusalém significava desistir de tudo o que tinha e começar tudo novamente. Muitos judeus exilados não conseguiram fazer isso. Elas preferiram as riquezas e as seguranças ao sacrifício que a obra de Deus exigia. Suas prioridades estavam invertidas. Marcos 4, de 18 a 19. Não devemos deixar que o conforto, a segurança ou as posses materiais nos impeçam de fazer a vontade de Deus. Quando o rei Nabucodonosor saqueou o templo, levou consigo muitos utensílios valiosos. Aquilo que ele não tomou, pôs fogo e queimou, segundo Crônicas 36, de 18 a 19. A maioria dos objetos capturados eram feitos de ouro maciço, 1 Reis 7, 48 a 50. Porém, Ciro gentilmente os devolveu aos judeus, para que fossem colocados no templo que eles logo reconstruiriam. Sesbazar pode ter sido o nome babilônico para Zorobabel, um dos líderes judeus durante o primeiro retorno, capítulo 2, versículo 2, capítulo 3, versículo 8, capítulo 4, versículo 3. Este homem foi um oficial do governo responsável pelo grupo que estava retornando. As razões pelas quais Sesbazar pôde ser identificado com Zorobabel são as seguintes. Primeiro, ambos foram chamados de governadores. Capítulo 5, versículo 14. Ageu 1, versículo 1. Segundo, ambos colocaram os alicerces do templo. Capítulo 3, versículo 8. Capítulo 5, versículo 16. Terceiro, os judeus no exílio frequentemente recebiam nomes babilônicos. Ver Daniel, capítulo 1, versículo 7, onde Daniel e seus companheiros receberam novos nomes. Cada objeto de ouro e prata era uma testemunha da proteção e do cuidado de Deus. Embora muitos anos houvessem se passado, Deus entregou estes objetos do templo de volta ao seu povo. Podemos ficar desanimados com alguns eventos na vida, mas jamais devemos desistir
de nossa esperança nas promessas que Deus tem para nós. O ponto da mudança pode estar logo à frente. Que Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.